vontade para sair um pouquinho do meu mundo e entrar no mundo do outro, para que isso que eu vou ler no final seja uma realidade. Porque francamente, irmãos, se não for para isso, a minha pergunta, Cícero, é: para que a gente juntar gente, Paulinho, a galera que está lá atrás, juntar um monte de gente, num monte de igreja, que às vezes só dá confusão? Eu falei sobre isso aqui domingo, a minha está certa, não é a minha, não, você vai para o inferno porque crê diferente, não, é a minha. Se for para juntar gente para isso, se for para juntar gente para apontar, francamente, ao final não vai servir para muita coisa. Mas se for para juntar gente, e eu me emocionei porque essa menina que acabou de falar aqui à frente, há 12 anos atrás ela surpreendeu o ministério, porque ela tinha 10 anos. Ela tinha 10 anos. E com 10 anos ela chegou para a Mana, chegou para o Fábio da Celina, Fábio Rodrigues, chegou para a Dani e disse: eu quero. Com 10 anos, lembram? Pichotinha. E o que podia parecer um devaneio de uma criança, está aí, 12 anos depois. Daqui a pouco ela está concluindo o curso de engenharia. Essa menina cresceu aqui e hoje é líder desse ministério. Então, isso daqui que eu vou ler só tem relevância se algumas atitudes concretas acontecerem. E eu queria ler com você 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, porque eu quero destacar especificamente o versículo que a pastora Odja destaca na pastoral que ela escreveu, que foi fruto da nossa reflexão da quarta-feira, estudando os mandamentos recíprocos. Então, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? E a palavra que eu quero destacar nessa noite é cuidado. Os poetas falam de cuidado. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é cuidado? Eu estou cansado de teorização. Belchior, salvo engano, é dele. Ele diz: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia ou no algo mais. Hoje a minha fascinação é suportar o dia a dia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Então estou cansado de teorização. Poderia fazer um discurso belíssimo sobre
o que é cuidado, pegar a palavra no original grego e dizer que a palavra no original grego quer dizer cuidado assim, cuidado assado, cuidado, que essa palavra aparece não sei quantas vezes na Bíblia. Mas o que é cuidado? Eu resolvi, de maneira bem prática, lhe dizer o que é cuidado. Cuidado, eu vou lhe dizer o que é assim. Rogério e Gleide, venham aqui, por favor. Vocês vão participar da mesa do Senhor. Cuidado é dois jovens se apaixonarem com plena saúde. E de repente esse jovem vê a sua amada, também jovem, um dia ter uma dor de cabeça, ter uma convulsão e apagar. E passar 2, 3 meses entre a vida e a morte numa UTI. E depois que sai, viva, sai com sequelas. Sai com movimentos limitados. Sai com a linguagem limitada, como eu vi ontem, ela tentando dizer para a Maneca, pegue a pasta que ele estava tocando, Fernando Mendes, um cantor evangélico. E ela queria pegar a pasta para ele acompanhar as notas, e Maneca ficou, olhava, fazia assim, ele até achou que você é surdo, que ele fazia. Mas eu entendo. E ela fazia ali, porque a linguagem está limitada. Mas ele sabe o que é. Cuidado é eu ver no café da manhã, no almoço e no jantar, ele cortar bem devagarinho a comida no prato, porque um braço da sua amada ficou sequelado. Cuidado é dar na boca. Isso é cuidado. Enquanto isso, alguns aqui são casados, suas mulheres gozam de saúde, e você está olhando para os lados, e você está pensando de repente em achar uma mais jovem, uma mais gostosa, uma mais bonita. Agora que você já pariu com essa mulher, agora que ela já lhe deu filhos, agora que ela está chata. Isso não é cuidado. Cuidado é amar quando a conheceu. E como você me disse outro dia caminhando em Japaratinga, pastor, eu não sei porque que as pessoas olham para nós dois com estranheza, porque Gleide está com algumas sequelas no corpo, mas ela é a mesma mulher que eu amo por dentro, e o meu amor por ela não mudou em nada, só aumentou. Você quer entender o que é cuidado? Isso é cuidado. Eu queria que vocês ficassem aqui na mesa, por favor. Eu quero falar de cuidado que eu vi esse final de semana com uma senhora pobre, velha e negra. Porque cuidar de alguém jovem, bonito, que pode lhe dar alguma coisa de volta, todo mundo quer. Ou vocês nunca tiveram um amigo interesseiro? Ou vocês que são solteiros e solteiras nunca foram paqueradas por alguém que estava interessado, na verdade, era no seu apartamento, era no seu carro, era no seu salário? Nós vivemos numa sociedade hipócrita, que a gente tem que ter cuidado com quem se aproxima de nós, porque as pessoas estão interessadas em tirar alguma coisa da gente. Mas esse final de semana, eu vi Beth cuidando tanto dessa senhora, que chegou no momento que a senhora já não sabia se ela era a mãe ou se ela era a filha. No início do culto, eu falei aqui, que eu perguntei para a Cheirosinha do Saém, quantos anos você tem, Cheirosinha? E ela disse, sei não. Aí disse, irmã Beth, quantos anos eu tenho mesmo? E aí o pessoal disse, pronto, Beth, você agora é mãe da Cheirosinha do Saém. A questão é que Beth tem 50 e poucos anos, 60, já fez 60, 61, a Cheirosinha tem 73. Mas olha, licença, Beth grudou, Vaneide, todo mundo, Helena, cadê a Cheirosinha? Cadê ela? A Cheirosinha não chegou uma vez no restaurante sozinha. Sempre tem alguém para lhe pegar na mão, para lhe conduzir, para ler as coisas, para escolher botar o café que ela nunca viu, que ela nunca teve privilégio de ter. A coisa é tão séria que terminava o café, ela queria recolher os pratos e levar para a cozinha. E o pessoal tinha que dizer, não, irmã, pode deixar aí. Ela dizia, mas como é que pode? Como é que pode tomar café e não lavar os pratos? E o pessoal convencendo ela só uma vez, luxar só uma vez na vida. Isso é cuidado. Cuidado o que eu vi vocês fazerem com Beth. Eu queria que o pessoal que viajou ficasse de pé rapidinho. Todo o pessoal que foi para Gravatar, por favor.
Permaneçam de pé. O que eu vi vocês fazerem com Beth, botar chapéu na cabeça da Beth, procurar a sombrinha para Beth não pegar sol, porque Beth foi liberada para viajar, mas por esses dias ela vai começar o tratamento de novo de câncer. E eu vi a Beth esquecida dela, cuidando da cheirosinha, e via todo o pessoal de alguma forma preocupado e cuidando da Beth. Beth, olha o sol. Beth, venha para cá. Beth, aguarda a chuva. Beth, o chapéu. Beth. Isso é cuidado. Isso é cuidado. E eu queria que Beth viesse aqui para a mesa, por favor. Deus abençoe vocês. Quer que eu lhe diga mais o que é cuidado? Eu queria que Dani e Jorge viessem para cá. Jorge, eu digo para ele sempre, ele é um dos homens mais bonitos que essa igreja tem. E esses dias, Dani, ele dizia para mim: pastor, eu fico em crise, porque Dani é linda, é jovem, e eu não posso segurá-la do meu lado. E eu dizia: por que você não pode segurá-la se ela ama você? Por que a pessoa não pode amar? E pronto, e acabou. Eu disse para ele: negão, curta, e ponto final. Porque você também cuida da Dani. A Dani cuida de você, mas você dá para a Dani o que alguns que não têm a sua limitação não deram. Há pessoas que estão em outra cadeira, às vezes a cadeira é do ego. O ego é tão grande que a pessoa precisa de uma cadeira de rodas. Às vezes o caráter é tão pequeno que precisa de muletas para andar. Então, cuidado, essa reciprocidade que há. Dani, Jorge cuida de você? Isso é cuidado, isso não é teoria, isso não é filosofia, isso é coisa concreta, real, absoluta. Quando a Bíblia diz: tenha cuidado. E a gente sabe o que é cuidado. Cuidado é medir as palavras, por exemplo, para não ferir o outro. Cuidado, por exemplo, é você diminuir a marcha para que o outro possa lhe acompanhar. Cuidado é o que eu vi esses dias, uma jovem dessa igreja muito talentosa dizer assim: o momento da minha vida é espetacular, o mestrado me chama, o doutorado me chama, mas eu vou segurar um pouquinho mais para que o nosso time, meu e do meu amado, fique idêntico, para que ele não sofra. Lá fora diria: deixa de ser otária. Mas o que é que ela pode fazer se ela crê num escalonamento de valores que não é o mesmo escalonamento de valores do mundo aí fora? Para o mundo lá fora talvez ela fosse uma otária, mas para o reino de Deus ela é serva, quando ela recua um pouco para que o seu amado tente chegar. Ele vai chegar, eu não sei se ele vai chegar, mas ela está recuando um pouquinho para que ele se aproxime. Se fosse ele, eu não sei, porque a máxima dos homens geralmente é ir e deixar as suas companheiras de lado. Cuidado, nós temos 1000 exemplos dentro dessa igreja. Você já cuidou de alguém? Você já foi cuidado por alguém? Porque cuidado não é teoria. Cuidado é simplesmente se deixar conduzir pelo Espírito. Por exemplo, eu fico imaginando, mana, você e Dogival. A barreira que tem é da língua, mas você teve que desacelerar a sua cabeça, porque a cabeça de um ouvinte e a cabeça de um surdo são diferentes. Você teve que mergulhar nesse universo para aprender a dialogar, para aprender a conversar, para aprender a tocar a vida. Quando a gente gosta de alguém, a gente cuida, mas não é como diz o poeta da música popular brasileira, que às vezes é bonitinho cantar na mesa do bar, mas nem sempre é fácil de se praticar. Então eu queria que você viesse para cá com Dogival. Mas olha, Cleiton, eu queria lhe chamar hoje para você vir para cá com Thaís. Porque sabe quando você casa com uma jovem, e essa jovem é filha única, e essa jovem de repente, que tem sua mãe forte, vê sua mãe do nada avançar no processo
da mente recuar. E aí você que tinha uma mãe independente, agora sua mãe tem que viver dentro do seu patrulhamento, dentro da sua casa, e a sua intimidade, a sua liberdade agora está comprometida, porque agora, além de cuidar da sua esposa e dos seus filhos, você vai ter que cuidar da sua sogra. Porque qual seria a outra alternativa? Botar no asilo? É um caminho. Ou você pode fazer como o Cleito tem feito, que é um menino jovem, que já poderia ter dito, como alguns com muito menos dizem: eu não casei com sua mãe, casei com você, não dá para ser assim, vamos nos separar. Rogério acabou de nos falar de uma aluna dele que está com 3 filhos sozinha, na Rua da Amargura. Por que será que uma jovem, ela já tem 60 anos, Rogério? Quantos anos você acha que ela tem assim no chute? Uns 32, por que uma pessoa de 32 anos pensa em se matar? Que ela é louca? Ou porque simplesmente depois de amar e ter 3 filhos, o seu amado some e agora ela fica só? Pensão não resolve. Como fica a autoestima? Olha, gente, cuidado não é teoria. E eu poderia aqui falar de N casos de cuidado real. Podia falar de você, Marili. Não existe mãe perfeita, mas que tem dedicado uma vida inteira. Não são 5 anos, 6 anos. Eu já estou aqui há 20 anos, lutando para ver Carlinhos se tornar um homem e não a droga vencê-lo, e graças a Deus ele tem vencido, mas foram muitos anos de luta. E vê-lo também alcançando independência. Claro que tem rusgas, claro que tem defeitos, mas cuida. Muitas histórias bonitas de cuidado nessa comunidade. Eu gostaria muito que você entendesse nessa noite que Deus não lhe trouxe para a igreja para salvar a sua alma, porque isso é muito pouco. Pastor, muito pouco, isso é tudo. Talvez essa mensagem protestante tenha gerado essa esquizofrenia. O que vale é salvar a alma, e o resto? Porque essa alma está salva. Mas em tese ela estará salva ao final de tudo, e até lá? A gente vai continuar como um pagão qualquer? A gente vai continuar como uma pessoa incrédula, que só quer para si, que abandona os fracos, que depois que usa, deixa, que depois que já usufruiu o néctar e não tem mais nada para usufruir, abandona, que gosta de estar com os belos, os fortes, os endinheirados. Cuidado, cuidado, Lourdes, é o que eu vejo você fazer. Lourdes, eu já disse aqui, não pariu filho nenhum, mas Lourdes é uma espécie de pivô da família. Vocês já notaram que de vez em quando Lourdes some daqui? Pelo menos uma vez no mês ela some. Se aproximem dela, porque só ela pode lhe dizer porque é que ela some. Lhe garanto que não é para descansar. Lhe garanto que não é, sabe, Duda, para ir para um final de semana num lugar legal para descansar. Pelo contrário, ela some para cuidar. Eu queria que você ficasse aqui, Lourdes, em nome de Jesus. E quero terminar convidando a pastora Ódia e pedindo desculpas, porque não dá para chamar todos. Mas olha, Vilma, para mim, cuidado é o que Eunice e Marluce vivem. Elas não são irmãs de sangue, mas elas chegaram a abrir uma porta no quintal, porque Eunice não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, morreu todo mundo. Mas ela ficou só? Não, porque ela tem Marluce. E Marluce é aquilo que a Bíblia diz, Eunice: amigo mais chegado que irmão. Então, eu não vou chamar nenhuma das duas, porque eu sei que vocês morrem de vergonha. Mas eu quero chamar você, Vardu, porque esses dias o Vardu estava no acampamento dos homens. Quem estava no acampamento dos homens? E vocês se lembram que Vardu disse assim: pastor, eu posso pegar uma carona com o senhor no sábado à noite? Quem lembra disso? Que ele voltou para Maceió. E ele voltou para ir dormir uma noite tranquila com Zéza. Ele voltou
para dormir na casa dos seus pais, porque aquela noite era a noite dele, para cuidar da irmã Maria e para cuidar do irmão Valdemar. Vardu, me perdoe a indelicadeza, você está com 50 anos? 56, esposa, filhos, netos, mas isso não o impede de continuar sendo um filho que tem muita gratidão aos pais e cuida dos pais. Eu queria que você viesse para cá, Vardu, em nome de Jesus. E com esse grupo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Gente, olhe, posso ser franco com vocês? Alguns, pastor Gilmar, pastor Neilton, anda muitos quilômetros para chegar aqui. Até chegar aqui tem muitas igrejas no bairro de vocês. Vocês não precisam vir para cá, porque se for pelo mesmismo, que tem a igreja, para não incomodá-los, para não plantar uma dúvida na sua cabeça. Será que eu cuido? Será que eu sou um marido que cuido da minha esposa? Será que eu sou um filho que cuido dos meus pais? Será que eu sou um amigo que cuida do amigo? Será que eu sou uma esposa que cuido? Um irmão que cuido do meu irmão? Cuidado, você não precisa, você pode ficar pelo meio do caminho, muitos têm ficado, mas eu fiz questão de chamar esse público aqui, para dizer para você que a igreja do Pinheiro tem tentado ser um espaço de cuidado. Sílvia, você tem quantos filhos? Sim, a Ana Júlia e o Pitoco, mas a Sílvia, no decorrer desse ano, teve uma crise emocional. E sabe o que foi que levou Sílvia à lona? Não foi, Sílvia? Levou à lona. Sabe o que foi que levou Sílvia à lona? Ela tomou a briga da Rafa, a dor da Rafa para ela. Ela passou a sentir o câncer da Rafa nela, como se Rafa tivesse sido parido por ela. Aí surtou, cansou, teve que parar, se recompor. Eu disse para ela, recue, não lhe disse? Recue. Mas o que foi que ela já fez essa semana? Preparar a realização do sonho da Rafaela. A verdade, italiano, é que quando a semente do cuidado é plantada no nosso coração, a gente até cansa, Laura, mas a gente não desiste. A gente até quer fugir, mas a gente não consegue. Ao Ministério de Sinais, Deus abençoe vocês. Porque quantos irmãos aqui se dedicariam 10, 12 anos a um ministério que tem um surdo? Às vezes a gente começa uma classe de escola bíblica, uma classe de alfabetização, um ministério de adolescentes, aí tinha 30, caiu para 5, não vou mais não, porque só tem 5. Essas meninas e meninos se dedicam a 1, às vezes chega a 2, mas já tivemos muitos, porque nosso interesse não é ter o maior número de surdos da igreja do Pinheiro. Muitos hoje são alguém a partir do cuidado de vocês. Nós não estamos plantando um reino pessoal, nós estamos plantando sementes para encher as praças dessa terra em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dedicar ao Senhor em nome de Jesus. E a cada um que tem uma história de cuidado aqui, que Deus te abençoe. Podia falar dos dués. Eu sou um dué emprestado. Eu louvo a Deus, porque vocês se cuidam. Penso numa família grande de um monte de homem, mas está aqui 2, 3. O que dá para um, não dá para todos? E quando falta para um, sai se dividindo para que tenha para todos. Eu poderia falar de cuidado, Paulinho, lembrando da sua avó. Lembrando da sua avó, que enquanto esteve viva, cuidou da sua mãe para que você e Ludmila fossem o que vocês são. Podia falar do seu tio, que eu tenho profunda admiração. Gente, o irmão da Déia, você sabe quem é o irmão da Déia? Qual é o nome dele? Adailton Cardial. É um dos homens mais decentes que eu conheço. Cuidado. São muitas histórias.
Cuidado que fez você, Fernando, desembestar de São Paulo, deixando o congresso, para vir chorar com sua mãe a perda da sua avó. Cuidado. Cuidado, Suzete, que faz você praticamente ser aqui, que eles não ouçam isso, a mãe de Silvinho e de Silvan. Por que Suzete trouxe Silvan para cá? Vocês sabem? Para tratar dele. Cuidado que faz Luiz Manuel todo domingo, porque lá tem mulher que é tão louca que ainda atrapalha isso. Todo domingo Luiz termina o culto aqui, sabe para onde ele vai, Carminha? Vai lá para o Eustáquio para almoçar com a sua mãe. Quando lá o pode, vai, quando não pode, não vai, mas nunca disse: e eu vou almoçar sozinha? Cuidado. Cuidado de Teresa por Solange ir. Cuidado dos filhos de Teresa por ela. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem muitas histórias aqui. Tenham igual cuidado uns dos outros. Vamos dedicar ao Senhor, em nome de Jesus. Onde cresce o louvor no forno do coração. Pegue o cálice, pegue o pão e apenas ore e aguarde. De eterno viver. De amor, mas onde cresce o louvor no forno do coração. Paixão relembrar, ressurreição celebrar, pacto de eterno viver. Uma igreja que quer cuidar não pode ter pressa. Uma igreja que quer cuidar não pode querer crescer a todo custo. Esses dias o Papa Francisco disse que o erro da igreja dele foi que a igreja passou a misturar dogma, carta, regra com comunidade. Ele disse: os pastores da minha igreja se afastaram e eles passaram a liderar o povo através de decreto. E ele disse: não, o pastor tem que estar perto das pessoas. Mas o pastor, na concepção protestante, não é só o pastor.
na concepção protestante, batista, quem é o pastor da comunidade? Todos e todas. Todos e todas. Porque há um cuidado, Wilson, cirúrgico, que ainda que essa igreja tenha 20 pastores, não tem como ter, que é o cuidado da sua esposa, dos seus filhos. Esse cuidado quem tem que ter é você, porque foi a você que Deus confiou Solange e a cria. E o mesmo serve para você, Solange. E para os meninos, quem tem que cuidar de Solange e Wilson são vocês. Uma igreja que quer ser conhecida pelo cuidado, Liara, não pode esquecer os idosos, porque os idosos caminham devagar. Os idosos são lentos, as pernas já não são tão fortes. Uma igreja que quer crescer a todo custo, ela vai ter que negociar alguma coisa. E o que me preocupa é que a principal coisa, Carlos, seja cuidado. Porque cuidado não se faz, Marquinhos, a reboque. Cuidado é cirúrgico. Tem que ser pontual. 1 a 1, 2 a 2. Eu estou vendo o André subindo ali. E no momento do culto, Gilberto, me veio à mente seu pai. Aquele monte de homem, tudo se cuidando, brigando e se cuidando. Uma igreja que quer cuidar, ela corre o risco de não virar mega igreja, porque mega igreja normalmente acaba abdicando do cuidado. E cuidado, Daniel, é algo que requer tempo, é algo que requer preocupação. Haroldo e Andréia, por exemplo, são 2 jovens, mas eles não têm toda a liberdade que eles querem ter, sabe por quê? Porque com eles mora uma avó com Alzheimer de quantos anos? 82. E quando dá 10 horas da noite, no máximo, é o horário deles ir para casa. Porque, hoje a Andréia está lá, porque hoje é a folga da menina que ajuda. Então eles vivem nessa rotina. É pesado? É. Mas não é esse romantismo. Não, eu cuido, mas eu não sinto nenhum. É pesado. Só não acha que é pesado quem nunca cuidou de ninguém. Quem nunca cuidou de ninguém não vê problema. Mas é pesado. Obrigado, querido. Cuidado. Obrigado. Seja uma bênção. Cuide das pessoas que Deus tem colocado do seu lado. E quero dizer uma coisa para vocês dois, Guilherme e Kalinka. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Porque reger corais é fácil. Mas cuidar como vocês têm cuidado, permitindo que todos tenham liberdade de cantar dentro das suas especificidades de vida, sem olhar este como, aquele como. Isso é cuidado. Louvado seja Deus por vocês. Eu disse para o André a semana passada aqui, agradeci, vocês ouviram quando eu agradeci publicamente o André? Porque o André tem sido pastor a vida da minha filha. Cuidado. Não é teoria, é atitude. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Queria que você partilhasse o cálice que você tem na sua mão com a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Hoje, olha, o Espírito de Deus, olha aqui para mim agora. Nós temos vivido momentos com o Jorge que são de arrebentar tudo. O ano passado, no batismo do Jorge, o Jorge me disse assim: pastor, desde o meu acidente, nunca mais eu entrei no mar. E Jorge era um jovem surfista. E o irmão do Jorge, que não é de igreja, não é isso? Está lá no Farol, procurou um caiaque, é caiaque que chama, e fez toda uma regimentação para que o Jorge fosse batizado com a maior tranquilidade. Foi um pool para que ele se sentisse tranquilo. Hoje, eu não sabia, Jorge está fazendo 10 anos
Então diga aqui, diga, Jorge. Então deixa a Jorge mesmo falar. São 10 anos de muito conflito, muito tumulto, e muita graça. Aí eu falei, hoje completo 10 anos, então é muito significativo para mim estar ceando, porque representam 10 anos de muito cuidado. Quem teve a oportunidade de ler a pastoral que eu escrevi há um tempo, falava exatamente do saber pedir e saber receber. Então, ao longo desses anos eu venho pedindo muita sabedoria para saber receber. E eu venho recebido muito cuidado, muito amparo de todas as formas que vocês podem imaginar. Então, é realmente você experimentar a graça do cuidado. Quando você diz, sou seu, faça de mim. Eu costumo dizer muito que eu digo, me faça luz para que eu possa ser luz na vida das pessoas. Então, representa exatamente o cuidado. 10 anos que Jorge está nessa cadeira, mas não faltou o cuidado de Deus. Amém? Na noite em que Jesus foi traído, os escritores bíblicos disseram que ele tomou um pedaço de pão. Diz a tradição que ele rasgou esse pão e disse assim, olha, esse pão é o meu corpo, que será dado por amor de vocês. Depois a Bíblia diz, os escritores, que ele pegou um cálice, não foi desse tamanho, foi um cálice comum. Ele levantou também e disse assim, olha, isso aqui é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. E arrematou. Comam e bebam, e façam sempre isso em minha memória. Depois o escritor bíblico em Coríntios disse que nesse cálice, nesse pão, nós nos tornamos um só pão e um só cálice. Ou melhor, um corpo, onde o cabeça é Jesus. Eu tenho muito medo que os ritos da igreja virem mero rito, Fernanda. Mero rito. Por isso que de vez em quando a gente faz a ceia de manhã, de vez em quando faz à noite, de vez em quando não faz, que é para que não caia, sabe, Gilberto? É o dia de comer aquele pãozinho. Tá bom, me dê aí. Não. Isso aqui simboliza o corpo de Jesus, simboliza o sangue de Jesus, simboliza a capacidade de podermos cuidar uns dos outros, de aprendermos a sermos melhores, em nome de Jesus. Então comamos e bebamos todos, em nome de Jesus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure. Podemos dar as mãos? Consolar, compreender, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus te dê uma semana de paz. E se você tiver uma oportunidade pequenininha que seja de cuidar, não titubeie. Seja instrumento na mão de Deus. Saia por essas portas para abençoar. Porque diante da bênção de cuidar das pessoas, a música que você ouve, o que você come, bebe,
francamente, não significa nada. Porque nós não vamos ser julgados pelo Espírito de Deus, pelo sarapatel que comeu, pela cerveja que deixou de beber ou bebeu, pela música que ouviu, pelo cabelo que pintou de azul. Isso quem julga é a igreja. Deus é maior do que essa igreja que julga. Que o Senhor te abençoe e que você cuide, e cuide, e cuide, e cuide. Cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide de todos. Abrace o seu irmão. Se esse seu irmão, além de irmão, é sua amada, seu amado, diga no ouvido assim: você é uma bênção para a minha vida. Deus te abençoe, eu quero cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. O pessoal que tem interesse no teatro, vem aqui para frente. E os líderes de pequenos grupos, também aqui para frente. Você que quer se tornar membro da Igreja do Pinheiro, ligue para a secretaria da igreja. Começa quarta-feira o seminário Nova Vida em Cristo. Leia o boletim. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso mesmo. Ensaio do coral, domingo, 5 horas. Não domingo. Sábado não tem. Os coristas, domingo, 5 horas. Domingo, sábado não. Domingo, sábado não. Domingo. Amém.